Olá, Cláudia. Vou tentar te responder passando algumas fotos só para não ficar chato. A desidratadeira de resíduos orgânicos é um invento, ao que me consta, inédito. Já fiz pesquisas na internet e não encontrei. Na verdade, o que existe é um equipamento para desidratar alimentos. Foi a partir desse equipamento, inclusive, que eu tive a ideia de desidratar os resíduos orgânicos, o lixo orgânico, o resíduo não utilizado, resíduo de feijão, arroz, enfim, resíduos orgânicos, resto de alimento, alface, cascas de todo tipo de resíduo orgânico, né, melancia, enfim. Isso aí está mostrando o poder de queima. Ele tem um alto poder de queima, um alto poder calorífico, né? Então essa aí é a desidratadeira que deu origem. A minha filha fez tecnologia de alimentos na UTF-PR e eu então fiz para ela uma desidratadeira, né? E aí então depois tive a ideia de essa desidratadeira ficou em casa e eu então faz cerca de 60 dias que tive a ideia de pegar o resíduo orgânico, que eu já fiz compostagem, não estava fazendo no momento, e isso estava me incomodando, mas a compostagem tem vários transtornos, né, que é mais difícil de fazer do que a desidratação, precisa de bastante tempo, 4, 5, 6 meses, aquele resíduo, às vezes dá mau cheiro, tem muitas situações que precisam ser muito bem cuidadas. Tem a ver com o volume também que é gerado, né, pela pessoa. Se o resíduo é muito úmido, tem que estar revolvendo sempre aquilo ali, precisa de uma vasilha adequada para funcionar bem. Então, essa desidratadeira de alimento eu comecei a usar. Depois então fui à busca de algo mais prático, né, para não precisar construir um equipamento. Daí então essas bandejas encontram no mercado, em casas de plástico, e eu então mandei cortar um vidro no tamanho e coloquei uma borracha no entorno do vidro, só para facilitar o manuseio, e pintei de preto uma delas, até para ver o aumento da eficiência que realmente houve. Então esse vidro a gente só coloca depois que o resíduo já está relativamente seco, normalmente a partir do segundo, terceiro dia, depende do resíduo. Por exemplo, casca de laranja, às vezes em um dia ela já fica quebradiça, ela já seca. Mas na média os resíduos são com 3 dias de sol, né? E então esse resíduo ele é uma experiência, né? Um projeto piloto, é uma iniciativa. Eu sou um pesquisador dessa questão do resíduo aqui em Londrina, já há bastante tempo já tinha inventado um outro equipamento de pré-compostagem, para que a pessoa não fosse fazer a compostagem em casa, mas que também ela não precisasse estar recolhendo o seu lixo 3 vezes por semana, em razão de que, principalmente devido aos resíduos orgânicos que o caminhão passa 3 vezes por semana na casa das pessoas. Então isso não dá logística, é caro. Então a ideia é que a pessoa deixasse o seu resíduo limpo, separado, e ele então pudesse pegar a cada 15 dias, a cada um mês, iniciando-se na casa da pessoa um processo de pré-compostagem. Mas a desidratadeira, essa aí que inclusive o ambientalista, candidato a prefeito, utilizou no seu programa, divulgou no seu programa de governo, que eu achei muito interessante divulgar um equipamento, um invento num programa de governo, o Sheida, ela então é para desidratar. Então o resíduo orgânico você coloca no sol em 2, 3 dias, alguns resíduos assim como uma melancia, por exemplo, já demora mais, aí você coloca numa bandeja separada. A vantagem de ser modular, essa bandeja aí tem no mercado, essa bandejinha preta, custou R$3, né? Essa outra bandeja maior, já é uma bandeja já industrial, ela custou R$18, né? Então é algo fácil, modular, quer dizer, se você mora sozinho, se você produz pouco resíduo, você compra uma bandeja grande, uma pequena. Se você é uma família, como é o meu caso, de 4 pessoas, você tem 2 bandejas grandes, 2 pequenas, e tem sido suficiente, né? Então não tem mau cheiro, o sol funciona como um bactericida, né? Os raios ultravioleta, o próprio calor, então o material fica desidratado, fica limpo, né? Fica seco, fica sem bactérias. Ele então pode ser guardado, e aqui eu estou fazendo uma queima exatamente para mostrar
que um dos usos previstos, um dos usos possíveis desse material é o uso em briquetes, aquelas madeiras feitas por compactação de pó de serra, ou no caso aí o lixo, né, para queima. Hoje muitas indústrias ao redor da cidade utilizam briquetes, que fala, né, aquelas madeiras prensadas para queima, como reaproveitamento. Então esse resíduo fica seco com um alto poder calorífico e então ele pode ser prensado e queimado sem nenhum transtorno ambiental, considerando que é só matéria orgânica desidratada. Então, uma segunda opção, que é o que a gente imagina que possa ser feito, é que as próprias ONGs de coleta seletiva, a cada 30 dias, a cada 60 dias, leve, quando vier fazer a coleta seletiva dos recicláveis, possa levar para a própria ONG esse resíduo orgânico e lá então numa prensa eles poderiam compactar isso e vender esse material, recebendo da prefeitura por ter tirado isso das casas e ao mesmo tempo vendendo também para os consumidores, para as empresas que utilizariam esse briquet em caldeiras, né? Nós já temos uma demanda intensa para caldeiras, piscinas, enfim, várias empresas que utilizam ainda madeira e material prensado para queima, para produzir energia. Ele não gera cheiro durante o processo. Uma laranja, por exemplo, uma fruta maior, você parte ela para facilitar a desidratação. Tem uma vantagem que aproxima a pessoa do resíduo. O resíduo, então, não passa a ter aquele nojo. Situação, às vezes, que é até comum na reciclagem, na compostagem. Na compostagem, o material entra em decomposição e, às vezes, aparece aquelas lagartinhas, enfim, e aquilo ali as pessoas às vezes ficam com um pouco de nojo, além do mau cheiro. Esse caso não. A desidratação é uma verdadeira inovação. E o impressionante é como que algo tão simples, né? Tão simples nunca foi inventado, nunca foi divulgado. Eu fiz pesquisas na internet, não encontrei nada parecido à desidratação de resíduos, de rejeitos, de resíduos, de lixo orgânico. Aí então pode ser lançado ao solo, pode ser compactado para queima, pode ser triturado e compactado depois de triturado, o que facilitaria o volume. Hoje nós temos, por exemplo, para ser lançado no solo, nas propriedades agrícolas, é importante que caiba o máximo possível. Então a trituração desse resíduo seria recomendado para que dê logística e fique operacionalmente mais barato para o bom uso que seria a fertilização do solo, a cobertura de solo, a matéria orgânica que se incorporaria ao solo e melhora a produção, aumenta a fertilidade do solo aqui na nossa região, que tem uma demanda tão grande. Então é uma invenção do ambientalista João das Águas, João Batista Moreira Souza, que inicialmente utilizou-se uma desidratadeira de alimento e depois então utiliza-se de bandeja. É uma experiência recente, mas uma experiência que vários especialistas, várias pessoas que entendem de resíduos já viu que ela é bastante eficiente e realmente deve dar uma contribuição muito grande para a solução desse problema. Nós hoje temos o resíduo orgânico como sendo um dos principais problemas nas cidades, considerando que é exatamente o resíduo orgânico que gera o chorume que contamina o lençol freático, o chorume que infiltra no solo e contamina as águas no entorno dos aterros, né? O próprio transporte dentro da cidade, o caminhão joga aquele líquido, derrama em muitos lugares, o mau cheiro que aquilo gera, e o chorume então fica durante dezenas de anos escorrendo, contaminando os rios e infiltrando no lençol freático, nos antigos aterros, lixões. Agora nos novos aterros não, o solo é compactado, você tem mantas geotêxteis e então aquilo há uma impermeabilização. Só que são estruturas muito caras, e o ideal é que lá fosse somente o rejeito. A legislação já exige que se faça a compostagem, ou no caso uma alternativa como essa, né, que também não foi devidamente analisada pelos órgãos ambientais, mas a gente sabe que ela vai ser plenamente possível de ser implementada
considerando o que ela já representa pelo processo que ela pode ser utilizado. Então, esse é o desafio: divulgar, transformar numa política pública, né? Essa técnica de desidratação, ela foi lançada então há cerca de 60 dias, né? No mês de julho, no mês de julho de 2012, desenvolvida pelo ambientalista João Batista Moreira Souza, João das Águas. Sou membro do Comitê do Rio Tibagi no 3º mandato, sou membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente no 5º mandato. A vantagem dela, como eu já falei, é a facilidade, fica pronto em 3, 4 dias, não tem cheiro, fácil de guardar, pode ser guardado depois no ambiente doméstico por muito tempo, sem cheiro, sem insetos, né? É necessário sol, então naqueles locais em que não pega sol já fica mais difícil. Também é possível fazer uma desidratação mais compostagem, é possível então mesclar, é possível também desidratar material que começou a ser compostado, também é uma outra possibilidade. A compostagem se inicia e depois você desidrata aquele material, já forma um resíduo já diferente, também perfeitamente passível de ser queimado, né? Utilizado como adubo também, utilizado para trituração. Então, na verdade, é uma experiência, né, que a gente acredita que vai trazer grandes benefícios para a coletividade. Ele é modular, como eu disse, de acordo ao tamanho, você compra as bandejas necessárias, né? O resíduo desidratado pode ser lançado ao solo, pode ser triturado e compactado para virar briquetes, para queima, né, em caldeiras. O lixo orgânico, é fundamental que a população se preocupe com o lixo orgânico, porque é exatamente o lixo que contamina os rios, contamina as águas subterrâneas, né? Então é ideal que a pessoa faça a compostagem em casa, ou agora faça a desidratação, e que o poder público então recolha esse material separado e faça dê o destino adequado, evitando que ele vá gerar problema, contaminação, né? A destinação do lixo orgânico em Londrina, nesse momento, ela não está tendo um destino separado, né? Um pequeno percentual, acho que menos de 0,5% do lixo, numa experiência piloto, que uma parte dele começa a ser separado, mas nada que possa ser considerado como uma solução, como uma proposta para o resíduo orgânico, né? Então a situação ideal é que o cidadão faça na sua casa a compostagem. A segunda é que o município então implemente lá na CTR, Central de Tratamento de Resíduos, uma grande área para compostagem. Para fazer a compostagem de um município do tamanho de Londrina exige maquinários, equipamentos e muita gente. Exige também uma usina para fazer a separação, porque dificilmente a população vai mandar o resíduo orgânico já na condição de ser compostado. Sempre há no meio do resíduo orgânico rejeitos, plástico, vidro, enfim, material não compostável que precisa ser retirado. Então aí normalmente se utiliza uma usina, uma grande peneira, onde se remove isso, e é exatamente isso que dá problema para o resíduo orgânico, que baixa a qualidade do resíduo orgânico, possibilidade de ter contaminantes, mas principalmente vidro e resíduos de plástico e tudo mais. Então, a técnica de desidratação do lixo, você já fazendo isso em casa ou mesmo em áreas públicas, você já diminui essa contaminação, essa diminuição do valor do lixo orgânico que ocorre em razão dos processos de contaminação, né? Então, Londrina sai na frente. A gente espera então que o poder público compreenda a importância, amplie esse programa piloto e a gente possa ser uma referência nacional e internacional de um novo uso para o resíduo orgânico, ao invés somente, né, da compostagem, que certamente não vai acabar a compostagem tem o seu espaço, né, mas a desidratação desenvolvida pelo ambientalista João das Águas passa a ser uma alternativa concreta.